Com a nossa madeirinha devidamente preparado com cola permanente, eu pego o meu tecido que já está marcado o meio, marquei o meio simplesmente com o ferro, tá? Depois eu venho na sequência com o stencil que eu escolhi. Escolhi o primeiro stencil, presta bastante atenção que eu estou centralizando, tá? Esse momento é muito importante. Para me auxiliar, eu vou usar a fita crepe. A melhor amiga da artesã que trabalha com stencil é a fita crepe. E para esse projeto, eu não vou usar a âncora. Então, eu também vou isolar com a fita crepe. E vamos começar com a pintura. Já separa aí o seu tecidinho, um papelzinho toalha para fazer a limpeza correta do seu pincel. Vamos trabalhar com vários pincéis, tá? O primeiro nós vamos trabalhar com o pincelzinho pituá. Vamos trabalhar com o degradê das cores, tá? Então, vamos utilizar a cor cinza claro. Você vai carregar tinta no seu pincel e tirar todo o excesso em um paninho até ficar bem clarinho, tá? Tenha em mente que stencil nós trabalhamos com a sujeirinha do pincel. Se você está pintando, seu stencil está borrando, está manchando, provavelmente você deve estar colocando muita tinta e não tirando o excesso. Presta bastante atenção que eu estou fazendo movimentos circulares, exatamente para ter o preenchimento correto e total da minha peça. Inventei de pintar com a mão esquerda, não deu muito certo, voltei para a direita e sigo circulando meu pincel para ter aquele preenchimento top. Top não, aquele preenchimento correto, isso que vai fazer a diferença no seu acabamento. E agora vamos trabalhar com o degradê das cores. Troquei o meu pincel, escolhi a cor cinza. Observe que eu não lavei o meu pincel, tá? Para trabalhar com stencil, eu prefiro ter um pincel para cada cor. Lavar o meu pincel pode trazer umidade para minha peça. Como stencil trabalhamos com a tinta seca, se eu lavar o meu pincel, eu trago umidade para minha peça. E não é isso que eu quero. Vamos seguir aqui no degradê das cores, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de cinza, vou limpar esse excesso num paninho e venho aplicando em movimento circular. Escolho um ponto específico para fazer a minha sombra e vou pintando delicadamente com a minha mão bem leve. E mais uma vez estou pintando com a mão esquerda. Por quê, Lu? Exatamente para que você tenha o melhor ângulo. Depois que estiver todo pintado, você passa um geralzão. Circula o pincel todo no seu tecido para garantir a sua sombra. Agora é o momento. Vamos ver como ficou? Agora é o momento de cantar Socorro Deus. O momento do frio na barriga da artesã. O momento de saber se deu certo ou não. Se manchou ou não manchou. Uou, que lindo! Fala se vale ou não vale a pena. E como somos artesãs criativas, empreendedoras e inteligentes, vamos usar 2 stencils. Exatamente, chegou a hora da nossa criação. Vamos substituir a âncora por esse lindo tema de ursinho. Presta bastante atenção para posicionar corretamente, não ficar deitado, não ficar de lado, não ficar voador. Só um minutinho que eu precisei virar o desenho para mim para ver se estava posicionado corretamente. Devidamente posicionado, vamos colocar a fita crepe. Vamos agora fazer o preenchimento do nosso ursinho. Eu vou usar a cor rosa bebê para fazer esse preenchimento. Vou pegar outro pincelzinho seco, limpo. Vou aproveitar o nosso paninho, porque eu sou dessas mesmo, não vou ficar toda hora pegando paninho para limpeza. Vou tirar todo o excesso de tinta nesse mesmo paninho e vou fazer o quê? Movimento circular com a minha mão bem leve. Amiga, mentaliza. Movimento circular e mão bem leve. Agora vamos fazer a sombra no nosso ursinho. Vamos usar a cor cinza. Lembra que nós já temos um pincel sujo de tinta cinza? Vamos utilizar o mesmo pincel,
Por isso, a senhora não vai lavar esses pincéis, ok? Deixa para fazer a limpeza do seu pincel somente no final. E com o movimento circular, minha mão bem leve, eu vou circulando a volta toda do meu ursinho. Agora é o momento de cantar Socorro Deus mais uma vez. Uou! Muito lindo! Agora preste atenção que vamos finalizar com esse acabamento. E você vai reposicionar o seu stencil novamente, tá? Prestando bastante atenção nesse posicionamento. Você vai usar a parte de cima para ser o seu guia. Você vai olhar a figura na parte de cima e completar. Vamos utilizar novamente a tinta cinza claro para fazer o preenchimento e depois a tinta cinza para fazer a sombra. Se você não tiver segurança, pode colocar uma fita crepe no ursinho para isolar, tá? Assim você tem mais liberdade e tranquilidade para fazer a aplicação do stencil. Eu pintei de uma vez porque é uma cor clarinha e vamos embora. Lembrando mais uma vez que eu não lavei meu pincel e estou usando o mesmo paninho. E não esquece de trabalhar a sombra também nesse pedacinho, tá? Trabalha a cor da base e a cor cinza que nós utilizamos para fazer a sombra. Vamos ver como ficou? Uou! Percebi que preciso fazer algumas correções. Vou pintar novamente o ursinho, porque eu não me isolei com a fita crepe. Então, deu ali uma manchadinha. Muito bom que isso aconteceu. Se acontecer com você, você já sabe como resolver. Reposicionei o meu ursinho e vou pintar com a primeira cor, tá? Com a cor rosa bebê. E na sequência, eu já aplico a sombra com a cor cinza. E vamos ver como ficou? Percebi que faltou um detalhezinho aqui no meu stencil. Bora lá completar esse preenchimento. Você vai reposicionar, ó, tá vendo que faltou um pedacinho de tinta? Você vai reposicionar novamente o seu stencil, aplicar tranquilamente a primeira cor, a cor da base, que é a cor cinza claro, e na sequência você vai aplicar o quê? O cinza, que é a cor da sombra. Lembrando que não lavamos o pincel e usamos sempre o mesmo paninho para fazer a limpeza. Agora, aquele momento que o coração fica quentinho. O momento que a gente vê que deu certo e que vale a pena fazer com tranquilidade e conhecimento. Embora que ainda não acabou, temos muita aula pela frente. Agora vamos centralizar o nome. Presta muita atenção, amiga artesã. Adianto para você que vamos fazer o nome com stencil. Estou usando stencil tamanho P, referência 219, que você encontra com a nossa parceira lá da Arte em Cortes. A primeira coisa que você precisa saber... também vou usar régua e uma caneta fantasminha. Aquela caneta que apaga com o calor do ferro. A primeira coisa que você precisa saber é a altura. Qual a medida da altura do espaço que você tem para escrever esse nome? Você vai fazer uma marcação no meio, tá? Porém, você não vai fazer um risco no meio da peça. Você vai marcar 1 centímetro para baixo. Aí sim você vai fazer uma linha. Essa técnica é uma técnica para o seu nome não ficar muito para cima, para ele ficar exatamente centralizado na sua peça. Mas é importante que você saiba qual é a medida da letra que você está utilizando, tá? Eu sempre utilizo o tamanho P. Por isso, essa medida de 1 centímetro para baixo dá sempre certo. Eu sempre faço um rascunho em um tecidinho, em uma sulfite, exatamente para eu ter a certeza de onde vai ficar o meu meio. E eu vou começar exatamente pela letra do meio, a letrinha A. E nesse stencil para esse nome, eu vou tirar um pouquinho da perninha dessa letra A. Tá? Então, eu vou colocar uma fita crepe aqui e vou já aproveitar e colocar uma fita crepe também isolando a letra maiúscula. Vou posicionar a minha letrinha A de acordo com o gabarito que eu já fiz, centralizo a minha letra, observo se a minha letra está em cima da minha linha, se o meu coraçãozinho está reto, sim, o coraçãozinho também ajuda no meu guia e vou fazer a pintura. Vamos trabalhar mais uma vez com o degradê das cores, utilizando o mesmo pincel,
o mesmo paninho e a tinta rosa bebê. Tirei todo o excesso de tinta do meu pincel. Agora eu vou o quê? Vou caprichar no movimento circular. Sem tirar o meu stencil do meu tecido, eu já vou trabalhar com o degradê das cores. Vou utilizar o mesmo pincel, o mesmo paninho e vou fazer o movimento circular somente na parte de baixo com a cor cinza. Bora lá ver como ficou? Uou, lindo! Agora vamos dar sequência na letra M. Vamos fazer a mesma coisa. Fita crepe, vamos centralizar o nome e vamos utilizar a cor rosa bebê e o cinza para fazer o degradê das cores. Capricha nesse degradê. Aproveita, dá um toque de cinza lá na pontinha da letra maiúscula que dá todo aquele charme. Bora ver como ficou? Ficou lindo, hein? Agora vamos posicionar a letrinha Y. Presta atenção que aqui tem um detalhe, tá? É importante que você observe que a letrinha a perninha da letra A está dentro da letra Y, exatamente para que você tenha um nome contínuo, exatamente para o seu nome ficar como se fosse escrito à mão. Então, presta atenção também na hora de posicionar a letra Y no caso do nosso nome. Posicionou corretamente? Bora lá fazer essa pintura. Rosa bebê e um pouquinho de cinza. E agora vamos reposicionar a última letra. Alinho o meu nome, colo com a fita crepe, vejo se está centralizado com o meu coraçãozinho e é só seguir rosa bebê e cinza. E sim, finalizamos o nosso nome Maia que ficou centralizado na parte de cima e nas laterais. Agora, como somos artesãs, criativas, empreendedoras e inteligentes, vamos trazer mais um charme. Olha que legal que você pode fazer aí no seu stencil. Utilizando o coraçãozinho que já vem no nosso stencil, vou posicionar na última letra e vou usar rosa bebê e cinza. Ele fica um lindo acabamento e você pode usar em qualquer nome. E para trazer mais um charme aqui para o nosso personalizado, eu vou utilizar mais um stencil. Fica tranquila que eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Porém, eu vou usar só o poá. Presta bastante atenção para você não pintar errado, tá? Vou usar só as bolinhas, então vou posicionar o meu stencil e vou colar com a fita crepe para ter segurança. Vou trabalhar os detalhes no poá na cor turquesa. Escolhi a cor turquesa, que é a cor que está dentro do meu tecido. Eu tenho essa cor no meu tecido e eu quero combinar com o meu personalizado, com a peça que estou fazendo. Então, bora lá utilizar o mesmo paninho, porém agora com a cor turquesa. O movimento você já sabe, movimento circular e mão bem leve. Aproveitando que meu pincel já está sujo de tinta, vou fazer um esfumado, tá? Movimento circular sem apertar esse pincel, ok? E lembra que eu falei que essa caneta apaga com o calor do ferro? Bora lá ver se é verdade. Aqueci, esquentei o meu ferro. A senhora coloca um tecidinho branco, um paninho por cima, para não queimar o seu ferro, como eu já fiz várias vezes, e para você não perder a pintura. Vamos lá ver como ficou? Definitivamente ganhou meu coração esse personalizado. Essa peça por si só já ficou muito linda. Mas se você quer trazer aquele acabamento ainda mais profissional para sua peça, você pode fazer um último detalhe de acabamento. Você pode unir essas letrinhas. Como que eu faço? Eu pego um pincel de cerdas pequenas e curtas e vou usar a tinta cinza, a tinta que eu usei para fazer a sombra. Posicionei a minha câmera de um outro ângulo para você ver melhor. Exatamente. Pincel fininho, a tinta um pouquinho mais aquarelada, mão bem leve e vai caprichando aí no contorno da sua letra. Agora conta pra mim se você gostou ou não desse passo a passo. Deixa aqui nos comentários.